Há 7 semanas, as forças israelenses e os militantes do Hamas estão envolvidos em intensos combates. As forças israelenses avançaram significativamente na faixa de Gaza, especialmente no setor norte, onde o Hamas teve dificuldades em conter o avanço. Após tomar o controle da maior parte do norte da faixa de Gaza, as forças de defesa de Israel voltaram sua atenção para as áreas costeiras. Esta região é crucial, pois o Hamas realiza atividades terroristas, incluindo ataques submarinos em direção à cidade costeira israelense de Ashdod. As unidades de defesa costeira da IDF geralmente conseguem interceptar os mergulhadores do Hamas antes que alcancem Ashdod. Apesar disso, o grupo terrorista persiste em suas atividades. As tropas da IDF intensificaram as medidas de segurança após descobrirem uma nova rede de túneis na área. Drones do exército israelense patrulham constantemente a região do hospital, enquanto a Força Aérea conduz missões de reconhecimento. No entanto, devido à estreiteza da área, os caças de Israel não podem bombardear a rede de túneis do Hamas perto do Hospital Shifa. Em vez de atacar, a IDF está focada na evacuação de residentes do Hospital Shifa para protegê-los da ameaça do Hamas. As forças terrestres de Israel acompanham os residentes que desejam deixar o hospital, para mantê-los seguros. Uma equipe humanitária da OMS visitou o Hospital Shifa para avaliar a situação. Enquanto isso, Israel mobilizou esforços para evacuar o hospital, oferecendo um acordo de cessar-fogo temporário em troca da libertação de reféns. O governo israelense demonstrou disposição em atender às demandas do Hamas para garantir a segurança dos reféns. O primeiro passo positivo ocorreu com a liberação de reféns, mas Israel reitera que a guerra contra o Hamas continuará até alcançar todos os objetivos, eliminando a ameaça e garantindo a segurança de Israel. O porta-voz distinto das Forças de Defesa de Israel, Almirante Daniel Hagari, deixou claro que o acordo de reféns, que inclui um cessar-fogo temporário na faixa de Gaza, não afetará o principal objetivo do exército de eliminar o grupo terrorista Hamas. Hagari enfatizou a importância de recuperar os reféns e afirmou que o exército israelense continuará obtendo êxitos operacionais após o término do processo. Ele informou que as famílias dos reféns serão notificadas primeiro, seguidas pelo público, aconselhando a atenção apenas às fontes oficiais. O governo israelense espera que a liberação dos reféns permita alcançar os demais mais rapidamente após o cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, elogiou o acordo de reféns entre Israel e o Hamas, prevendo efeitos positivos contínuos. Apesar do acordo de cessar-fogo, a atitude do Hamas levanta dúvidas, pois há preocupações sobre possíveis violações. O governo israelense, embora tenha conquistado vitórias significativas no norte da faixa de Gaza, não conseguiu obter controle total. A autoridade total sobre a faixa de Gaza é uma vitória crucial, e a expectativa é que seja alcançada nos próximos meses. O governo israelense está atento às possíveis violações do cessar-fogo pelo Hamas, destacando a importância de considerar respostas apropriadas. A pausa nas hostilidades será aproveitada para preparar os passos subsequentes da guerra, visando trazer o maior número possível de reféns de volta. A avaliação cuidadosa de como responder a violações é crucial, garantindo a continuidade da libertação de reféns e mantendo o status quo desta etapa construtiva entre Israel e o Hamas. Neste estágio do processo, o governo israelense deve exercer extrema cautela durante as operações de troca de reféns. As forças armadas israelenses continuam sua ofensiva terrestre, visando as linhas de túneis estratégicos do Hamas na faixa de Gaza, totalizando cerca de 500 quilômetros de extensão. O norte da faixa de Gaza, recentemente alvo de ofensivas, abriga importantes linhas de túneis. O Hamas foi forçado a recuar das fronteiras norte após as recentes ações do exército de Israel. Em surpreendente estratégia, a IDF continua retirando seus soldados das porções nortenhas da faixa de Gaza para desmantelar as linhas de túneis do Hamas. Recentemente, 90 novos poços de túneis do Hamas foram encontrados, com a IDF anunciando a descoberta do 91º, posteriormente destruído. Após operação crucial realizada pelas forças israelenses, incluindo o uso de bulldozers D9, esses túneis foram neutralizados.
O exército de Israel revelou que mais de 150 túneis e complexos subterrâneos do Hamas foram destruídos, minando significativamente a resistência da organização. Após esse ataque dramático, acredita-se que os militantes do Hamas, cujo núcleo foi atingido, enfrentaram baixas substanciais. Enquanto as forças de Israel continuam suas ofensivas, o Hamas, que se movimentava subterraneamente, encontra-se em uma posição difícil para emergir dos túneis. Na direção do centro da cidade, os militantes do Hamas, ocasionalmente emergindo, tornaram-se alvos abertos para a Força Aérea Israelense após os ataques aéreos. As tropas terrestres israelenses retomaram o avanço como parte da ofensiva terrestre contínua, previamente limpando com sucesso a porção norte de Gaza e agora avançando para as regiões internas da cidade. Como resultado, uma zona de conflito foi estabelecida e o Hamas buscou refúgio subterrâneo. Atualmente, as forças de defesa de Israel concentram a maioria de suas operações na parte norte da faixa de Gaza, bloqueando as rotas de fuga para o leste e sul. Os recentes avanços israelenses, incluindo a tomada da faixa costeira, tornaram essas rotas inviáveis para o Hamas. As bases fundamentais do Hamas foram destruídas, limitando suas opções no norte. Na região leste, Hamas enfrenta forte resistência e o sul está sob intensos ataques aéreos para minar os suprimentos de armas. A fronteira de Rafah é considerada uma segunda saída, mas as IDF monitoram de perto. Em suma, as opções de fuga do Hamas no sul são praticamente nulas, considerando os avanços e restrições impostas pelas IDF. Após tudo o que aconteceu, é evidente que as forças de defesa de Israel aparentam ter autoridade sobre toda a faixa de Gaza. Contudo, é necessário considerar todos os aspectos. Eles enfrentam uma organização terrorista responsável por 1.400 mortes de civis israelenses, e o Hamas parece disposto a qualquer coisa para romper o bloqueio. Ações coordenadas por forças israelenses podem provocar o Hamas a lançar ataques de mísseis. Portanto, as defesas de Israel precisam manter controle constante sobre o Hamas, impedindo a construção de novas redes de túneis. Mesmo demolindo túneis do Hamas, a organização continua a cavar diariamente. Atualmente, as IDF transformaram a faixa de Gaza em uma zona controlada por meio de ataques aéreos e navais, eliminando mais de 15 mil alvos terroristas. A opção final é uma ofensiva terrestre em larga escala. Quando o Hamas ficar sem lugares para se esconder, as forças de Israel terão uma oportunidade clara de desmantelar a organização em Gaza. Compreendemos que os recursos militares não são ilimitados, e o Hamas, eventualmente, se verá sem munição e equipamento. Nesse ponto, Israel poderá removê-los de Gaza. Obrigado por nos assistir. Inscreva-se em nosso canal, sejam sempre bem-vindos. E até breve com mais notícias.